quais são as 3 principais graças que nós devemos pedir para o ano que vai entrar, que nós devemos pedir na passagem do ano, de preferência diante do presépio? É o que nós veremos hoje. Muito bom dia, meu nome é Daniel Martins, este é o canal dos Santos Anjos. É evidente que nós devemos aproveitar o fim do ano, o início, né, do ano novo, para pedir especiais graças, porque todo combatente que vai para a batalha sem se preparar é um tolo. Assim, nós não podemos ser tolos, devemos nos armar, como diz São Paulo, das armas, né, das couraças, da espada, do escudo, do nosso combate espiritual. Agora, se nós tivéssemos que escolher 3 graças especiais para pedir no fim do ano, qual que nós deveríamos escolher? É evidente que isso, Deus Nosso Senhor, Nossa Senhora, a Santa Igreja nos dá muita liberdade de pedir o que nós quisermos, o que mais nós precisarmos. Mas, na prática, existem 3 graças muito especiais que todos nós devemos sempre pedir. E para dizer essas 3 graças, eu queria dar uma muito breve explicação de Santo Agostinho. Ele diz o seguinte: todo mundo tem, né, ao longo da vida, sempre tem o que é chamado de graça suficiente. Portanto, sempre que há tentações, nós temos a graça suficiente para não cair no pecado. Mas, ensina Santo Agostinho, o que é essa graça inicial, a graça suficiente? É uma graça, por exemplo, do início de uma conversão, mas é sobretudo a graça ou seja, o favor que Deus nos dá, que nos ilumina, que nos dá força para pedirmos mais força. Então, a graça inicial, a graça suficiente, é o anjo da guarda soprando, por assim dizer, no nosso ouvido: peça a graça, reze para não cair na tentação. Por quê? Porque se nós não fizermos esse esforço de pedir, nós vamos ter nenhum mérito, nenhum merecimento, nenhuma glória em vencer. E é por isso que Deus Nosso Senhor faz depender a nossa perseverança da oração. E aqui está, eu já mencionei, uma das graças que nós devemos pedir muito especialmente na passagem do ano. Né? Se a pessoa tiver um presépio em casa, peça diante do presépio, pedindo a intercessão da Sagrada Família, de Nossa Senhora, de São José, pedir ao menino Jesus a graça da perseverança. Agora, antes de falar da perseverança, eu já mencionei uma outra, que é a devoção à Santíssima Virgem. A devoção à Nossa Senhora é uma graça que nós devemos pedir, sempre ter mais devoção a ela. Por quê? Quanto mais devoção nós tivermos a ela, mais rapidamente, mais facilmente, mais seguramente nós chegaremos a uma união com nosso Senhor Jesus Cristo, porque ela sabe o caminho, ela sabe os jeitos, os jeitinhos para nós nos unirmos mais a nosso Senhor Jesus Cristo. Então, a devoção à Santíssima Virgem é uma coisa essencial que nós devemos pedir a graça, sempre pedirmos de ter mais devoção à Santíssima Virgem. Não quer dizer que eu vou rezar mais terços do que eu já rezo, se eu já rezo o rosário, não quer dizer isso, mas uma união mais terna, mais próxima, uma oração de todos os instantes, um recorrer a Nossa Senhora a todos os instantes, para as coisas grandes como para as coisas pequenas. Uma vez eu li uma coisa muito bonita do professor Plínio Corrêa de Oliveira, que ele dizia o seguinte: a bondade não faz cálculo. Então Nossa Senhora, quando a gente pede uma graça pequena para passar uma dor de cabeça, ou para aguentar uma dor de cabeça, ou uma graça muito grande de vencer um defeito muito grande, ou de conseguir uma conversão muito grande, Nossa Senhora, primeiro, que ela tem um poder enorme, porque tudo que ela pede, ela obtém do seu filho, é chamada por muitos santos de onipotência suplicante, tudo que ela pede, ela obtém. Então ela pode tudo, e ela como mãe tem uma bondade de mãe, mas da mãe por excelência. Então ela quer me dar, ela tem o poder de me dar, mas a única coisa que impede ela de me dar mais é que eu peço pouco, e nesta vida, para conseguir muito, eu tenho que pedir muito. Então Santo Agostinho explica: a graça de rezar é uma graça gratuita, mas o resto nós precisamos pedir muito. E a devoção a Nossa Senhora torna essa oração mais fácil,
torna a oração mais eficaz, como ensina São Luís Grignion de Montfort no Tratado da Verdadeira Devoção à Santíssima Virgem. Mas tem mais. É que alguém vai dizer, mas o mais importante não é ter fé, esperança e caridade? Eu digo sim. Agora, a devoção à Nossa Senhora, ela me serve para obter uma fé enorme. São Luís Grignion explica por quê. Porque Nossa Senhora, quando ela subiu aos céus, ela está no céu. E no céu não existe mais fé. Não existe mais fé? Não, porque a fé é crer sem ver. E no céu nós veremos as realidades que nós aqui na terra já cremos sem ver. Então nós veremos a Deus face a face e todos os mistérios então estarão revelados para nós inteiramente. Então nós não precisaremos de fé no céu. Só que Nossa Senhora, ela não, ao mesmo tempo não perde os dons que ela tinha na terra. Que São Luís Grignion ensina que a glória aperfeiçoa a graça aperfeiçoa a natureza. Então Nossa Senhora no céu tem todos os dons, só que ela não precisa da fé mais, porque ela vê face a face. Então essa fé que ela não precisa utilizar, ela pode distribuir àqueles que são especialmente devotos de Nossa Senhora. Então rezando e tendo muita devoção a ela, nós podemos obter a fé própria dela. E isso é uma coisa absolutamente fenomenal. E por isso que quando nós pedimos mais devoção a Nossa Senhora, nós estamos nos encaminhando para ter uma fé própria da Santíssima Virgem. Então a primeira graça é pedir sempre mais devoção a Nossa Senhora. Isso está ligado a nós obtermos muita fé. Agora, a segunda graça, eu já mencionei, é a perseverança. Sempre pedir a perseverança, em especial no fim do ano, no início do ano, pedindo que naquele ano nós perseveremos. Porque o perseverar, então, está muito ligado à esperança. Eu persevero porque eu sei que se eu perseverar, eu vou obter o prêmio. E a esperança desse prêmio que Deus prometeu, no dia a dia, se reflete na perseverança, no desejo de perseverar, não sair do caminho que me leva a obter aquele prêmio prometido por Deus. E uma terceira graça que está ligada à virtude da caridade é a fidelidade. Perseverança é permanecer no caminho. Fidelidade é permanecer bem no caminho. Ou seja, não é só perseverar na fé, perseverar na virtude, mas é procurar sempre fazer melhor por amor de Deus. Sempre crescer na virtude, porque a virtude é como uma duna de areia. Se a gente sobe, está continuamente dando passos, a gente acaba subindo. Mas se a gente para, a gente desce. Então, pedir a fidelidade a Nossa Senhora em todos os momentos. De dizer não a todas as tentações. De se nós cairmos, sempre nos levantarmos. Então, essas três virtudes são as virtudes mais preciosas para nós pedirmos, porque elas nos levam às virtudes mais preciosas. É nesse sentido, é que elas são virtudes práticas, a gente pede. A devoção à Nossa Senhora é uma coisa que a gente vê mais facilmente do que a fé em geral. E tendo devoção a ela, nós vamos adquirir uma fé maior. Perseverar, pedir a graça de perseverar no caminho, nos leva à esperança do prêmio. E pedir a fidelidade nas pequenas e grandes coisas nos ajuda a ter o verdadeiro amor de Deus, porque aquele que ama quer se unir, e aquele que quer se unir não quer ofender aquele a quem ele quer se unir. Então a fidelidade, pedir a graça da fidelidade em todas as circunstâncias concretas da vida, me ajuda a ter uma verdadeira caridade, um verdadeiro amor de Deus. Então no fundo o que eu estou dizendo é fé, esperança e caridade, mas traduzindo isso para o dia a dia. Devoção a Nossa Senhora, perseverança e fidelidade. São essas graças que eu recomendo que todos peçam, né? E é uma graça muito especial para pedir no fim do ano, mas também nos aniversários. Quando a gente faz aniversário, ou quando alguém faz aniversário, pedir isso por aquela pessoa. Uma coisa que eu aprendi há muitos anos e que sempre me ajudou enormemente e eu queria compartilhar isso com todos. Espero que eles façam bem e nos falamos então no dia 1º. Muito obrigado e até lá.